Falarei sobre a traição baseado no versículo que Judas traiu a Jesus. Judas naquele momento representava a igreja, ao lado dos outros discípulos que participavam da Santa Ceia. Judas foi a igreja que trocou Jesus por Mamon, igual fazem muitas igrejas traindo seu esposo pelo dinheiro. Judas é o tipo de igreja que se vende ao mundo por 30 moedas, ou seja, aquela igreja que se vende ao mundo por pouco, uma igreja materialista. Tem irmão que deixa Cristo por um carro, que é um pedaço de lata, e também por mulher que é um pedaço de carne. Tanto a lata como a carne são perecíveis, e a terra irá consumir. Irmãos que vendem a salvação por pouco, esses são fracos. E não importa se está há 50 anos na igreja, viveu todo esse tempo de joelhos diante das coisas do mundo, adorando e dando mais valor a isso do que às coisas de Deus. Tudo isso é um tipo de traição, adultério espiritual, prostituição espiritual com o mundo. Jesus perdoou a traição de Judas, mas ele não quis se perdoar, e não se arrependeu igual a Pedro, e deixou o remorso levá-lo ao suicídio. Judas jogou fora a sua salvação. Ele não quis e escolheu o seu caminho, mas naquela ceia com o Mestre, Cristo, sabendo de sua traição, já tinha lhe perdoado antes dele o trair. Essa é a lei da graça e do amor. Tem irmãs que não perdoam a traição do seu esposo que lhe trocou por outra mulher, prefere ir para o inferno mas não libera o perdão. Irmã, o que está sentindo? Jesus sentiu ao ver um dos seus discípulos o trair. Ele sentiu a mesma dor que a irmã está sentindo. Judas naquela ceia com os demais representava a igreja, a noiva de Jesus, e não foi fácil ele ser traído pela sua noiva por muito pouco, apenas 30 moedas. Jesus perdoou, e você tem que perdoar. Irmãos também que foram trocados por outro, a sua esposa o deixou para viver com outra pessoa, e não fique com pensamentos de matar ela. Não deixa que a maldição dos jornais de homens matando mulheres venha contaminar a sua vida. Não faça nenhum mal. Jesus entende o seu sofrimento. Ele é o seu advogado e sabe quem errou, mas o perdão tem que liberar. Perdoar uma traição conjugal não significa que você pode aceitar a pessoa de volta. Eu fui traída pelo meu esposo, fui chamada de chifruda pelos ímpios da minha rua. Eu repreendi dizendo espiritualmente: quem carrega a marca de Satanás, que são os chifres, não sou eu. Não vivo servindo a ele para ter os seus chifres. O bezerro sempre herda os chifres dos touros por nascerem de sua prole. Os filhos herdam as características dos seus pais. Eu não sou filha de Satanás, porque eu perdoei o meu esposo e continuei com ele. Eu poderia ter deixado, mas eu tive misericórdia de sua vida. Ele era cego e estava no mundo, e também se eu deixasse ele, a minha família iria se destruir. Ele sempre foi o cabeça da família na área de provedor e disciplinar os filhos para não cair no mundo das drogas e do tráfico. Mesmo não convertido, era um pai rígido que segurava os nossos filhos, alertava das amizades ruins. Enquanto eu fazia a missão, ele cuidava dos nossos filhos. Se eu deixasse, ele não poderia fazer a missão em paz, deixando os meus filhos sem pai e sem ninguém para olhar. Eu tenho amor à minha família e pensei em todas essas coisas, e Deus me revelou que tinha grande obra na vida dele. Tudo dependia dele. Pela fé, eu o enxergava ao meu lado fazendo a obra. Perdoar não significa aceitar de volta. No meu caso, foi uma escolha minha em particular. Na parte de aceitar ou não, somos livres para escolher. Teve uma irmã que foi traída pelo seu esposo que era crente, e quando ela descobriu, pediu para ele ir embora de sua casa. Ele foi. Eu disse para essa irmã perdoar ele, para limpar o seu coração. Essa irmã o perdoou, mas disse que não queria voltar para ele, que se arrependeu. A outra mulher com quem ele estava vivendo não era crente, e fez ele sofrer muito e não deu valor a ele. E Deus me mostrava essa irmã se envolvendo com um ímpio e caía no adultério, e depois não dava certo, e se envolvia com outro e caía no pecado sexual e não dava certo, e ela passou a viver um ciclo de maldição sentimental, de ficar com um e com outro, se desviando do caminho de Jesus. Essa irmã era fraca, não conseguia viver sozinha sem ninguém. Eu passei a revelação para ela e disse assim: se for para viver uma vida se prostituindo com um e com o outro, é melhor voltar para o seu esposo, e assim Deus dará o livramento.
e aquela irmã me disse que estava pensando em arrumar uma pessoa para ela, mas no fundo do seu coração, queria retornar para seu esposo, mas o orgulho não queria ceder porque ele havia traído a sua confiança. Ela o amava, mas estava ferida, e Deus queria curar ela dessa ferida se ela orasse. Essa irmã voltou para o seu esposo e teve um livramento, pois o diabo estava preparando um homem ímpio que iria fazer ela cair, e tirá-la do caminho da graça. Tem irmãos da igreja que são traídos pela pessoa que não esperava, irmãos que tomaram calotes, emprestaram dinheiro e não receberam, e desenvolveu um ódio contra o seu irmão. Não deixe que o amor ao dinheiro seja maior do que o amor ao próximo. Perdoe, irmãos que fizeram negócios com outros. O chamado eles fizeram um rolo, que é uma troca de bens ou algum material. Alguém saiu no prejuízo, e o irmão que foi prejudicado se afastou e ficou com mágoa no coração. Libere perdão, não jogue a sua salvação fora por coisas materiais. E tem aquele irmão que fez de tudo para uma pessoa, e em troca foi traído a sua confiança e se decepcionou com essa pessoa, e a amaldiçoou por quebrar a confiança. Não faça isso. No mundo espiritual, quem pratica o bem é recompensado. Você fez a sua parte, a pessoa ingrata não reconheceu, e ainda o prejudicou. O mundo espiritual contempla as maldades das pessoas, e tudo começa a dar errado para ela. É a lei do retorno. A pessoa atrai maldição em sua vida sem precisar ser amaldiçoada, e vive uma vida amaldiçoada por abrir uma legalidade, e ainda ao morrer, vai colher 100 vezes no inferno pelo mal que fez. Continuem fazendo o bem, queridos irmãos e irmãs. Conheci um pastor que levou o currículo desse irmão para a empresa onde trabalhava, e fez de tudo para esse irmão entrar na empresa. Quando esse irmão entrou na empresa, ele se desentendeu com o pastor na igreja e começou a persegui-lo no trabalho inventando calúnias, e fez o maior inferno na vida do seu líder, até que o chefe daquele setor da empresa demitiu o pastor pelas discussões dele com esse irmão. Isso foi uma traição de alguém que foi tirado do deserto, passava fome e foi um ingrato contra o seu próprio pastor, que foi um anjo que lhe ajudou. Sobre oferecer o perdão aos traidores, temos que lembrar que Jesus perdoou o povo de Israel que o traiu na morte de cruz. Hoje tem muitas igrejas que ainda traem a Jesus por muito pouco. Tem crentes que traem a Jesus pelo pecado, e mesmo assim, ela perdoa o coração arrependido. Jesus tem perdoado ateus, feiticeiros e pessoas que odeiam a ele. Essa é a lei do amor. Amai o vosso inimigo. Falarei sobre como Deus revoga as leis no mundo espiritual. Isaías 38 verso 1 ao 5. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede, e orou ao Senhor, e disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Deus mentiu em suas palavras por mudar de ideia. É claro que não. Ele é Deus onipotente e está acima de qualquer lei. Ele muda o tempo e determina o que vai acontecer. O que aconteceu com o rei Ezequias? Ele praticou o pecado, e no mundo espiritual, quem pratica o pecado é digno de morte. Cada pecado vai diminuindo o tempo de vida de uma pessoa, por isso que tem muitos jovens que morrem. O mundo espiritual reconheceu que Ezequias tinha que morrer, pois os seus pecados dão direito à morte, e pela lei que rege o mundo espiritual, chegou a hora dele colher o que plantou nessa terra, mas o seu arrependimento alcançou a misericórdia de Deus, e isso mudou a lei do mundo espiritual. O mundo espiritual entendeu que ele não merecia morrer, porque o pecado trouxe a morte, mas o arrependimento trouxe a vida. O pecado traz a enfermidade e depois a morte, mas o arrependimento curou a enfermidade que era para a morte, e ainda foi acrescentado 15 anos de vida. Esses 15 anos é apenas uma pequena demonstração da graça de Jesus. A graça de Jesus não dá apenas 15 anos a mais.
dá uma vida eterna, e o crente viverá para sempre. Ezequias teve 15 anos aqui na terra, mas ganhou muito mais ao se encontrar com Deus. Nos dias de hoje, Jesus pode aumentar a vida dos seus filhos pela sua graça, e fazer viver 80 ou mais anos, como pode ter pressa de levar os seus ainda na juventude, e aqueles que viveram poucos anos na terra, viverá eternamente no céu. Isso é graça. A graça aumenta os dias de vida na terra, e o pecado diminui o tempo de vida. A graça dá vida eterna, enquanto o pecado dá a morte eterna. O pecado irá fazer a pessoa morrer infinitamente no inferno. Eu conheci um jovem que o tempo de vida dele estava abreviado por causa do pecado. Ele iria morrer em 2 meses aos 16 anos. Ele se converteu, e hoje está com 30 anos. A graça revogou a lei de morte que o condenava a morrer na adolescência. Também conheci uma moça que Deus tinha uma grande obra em sua vida. Ela iria pregar nos Estados Unidos. Deus iria fazer dela uma grande missionária. Essa moça não quis nada com Deus e nunca se converteu. Afinal, Deus mentiu, ou não cumpriu com a sua palavra. Deus revogou a lei. A promessa de levar ela nos Estados Unidos dependia dela. Como ela não se converteu, Deus repassou essa promessa para outra pessoa. Mas a sua obra não irá ficar sem fazer. Quando Deus levou Elias, levantou Eliseu. Quando Moisés morreu, Josué foi levantado para o substituir. O apóstolo Paulo morreu, mas deixou Timóteo em seu lugar. A obra de Deus não para. Os antigos homens de Deus que eu conheci na década de 80 morreram, mas Deus levantou outros para os substituírem. E aqueles que são rebeldes e Deus tem promessa de levantar e levar a lugares longe. O tempo está passando. Jesus está voltando. Ele não pode lhe esperar a tomar uma decisão para o servir. Jesus irá levantar outros em seu lugar. Ele vai revogar as promessas que falou em sua vida. Irá retirar as suas palavras. Um jovem crente de 19 anos que Deus queria levá-lo aos 4 cantos do mundo. Ele se envolveu em namoro, casou, fez várias faculdades e chegou ao doutorado em sua formação. Conseguiu bons trabalhos, teve muitos filhos e se envolveu no materialismo anos e anos até ficar idoso, cansado, e já tinha muitas propriedades em seu nome. Esse idoso de 78 anos ficou doente, e Deus me revelou toda a sua vida. Ele é arrependido dos seus pecados e por não se interessar em pregar nos 4 cantos do mundo. Todas aquelas coisas materiais lhe trouxeram enfado por trabalhar muito, e agora iria morrer sem curtir tudo aquilo que conquistou com seu suor. Tudo ficou para os seus filhos que irão usufruir em seu lugar. Esse idoso ajuntou tanto tesouro na terra, e esqueceu de ajuntar os tesouros no céu. Não estou sendo contra quem estuda para ter um bom emprego, para dar o melhor para a sua família. Estou falando que esse idoso teve muito tempo para fazer a obra de Deus, e se dedicou a vida inteira ao materialismo, e nada do espiritual que era em primeiro lugar. Ele arrependido se reconciliou, eu orei por ele, e dias depois faleceu. Ele foi salvo, mas não irá receber os galardões. Quem não trabalha para Deus, não pode receber também. E tem gente que fala, Deus não pode falhar em suas promessas. Eu disse assim, Deus não falha, mas os homens falham em não se colocarem na posição para o servir. Teve um irmão que disse, que Deus quando tem promessa irá cumprir de qualquer jeito. Ele é fiel. Eu disse a ele, Deus só cumpre, se a pessoa quiser. Existe o livre-arbítrio de escolha, e Deus pode sim revogar as suas promessas. Eu digo, ele pode voltar atrás naquilo que ele disse. Deus voltou atrás com o rei Ezequias, determinou a sua morte, e depois tirou a sentença e lhe acrescentou mais anos. Mas por que ele revogou? Porque Ezequias se colocou na posição que Deus queria. Se Deus tem promessa de usar alguém e levar em vários lugares do mundo, ele irá cumprir se a pessoa se colocar na posição. Jamais irá levar uma pessoa em pecado para usar nesses lugares. Ele não pode usar quem não abandona o pecado. E tem aquele louvor gospel, eu não morrerei, enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus, não morre não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão, um louvor mentiroso. Temos que ter cuidado com essas músicas gospel. Eu conheci muitos jovens que Deus tinha promessa de fazer deles grandes vasos de honra, pregadores da palavra nessa terra.
Esses jovens morreram, uns assassinados, e outros de overdoses e acidentes de motos. As promessas de Deus não seguraram as suas vidas, porque eles escolheram o caminho da morte. Nada se cumpre se a pessoa não quer, não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito. Tudo é pela graça e pelo amor. Temos o livre-arbítrio. O idoso que faleceu, Deus tinha promessa de levar ele aos quatro cantos do mundo e revogou as promessas. Ou seja, voltou atrás de suas palavras porque ele não quis. Conheci uma irmã idosa que hoje serve a Deus e faz culto nos lares, mas ela me disse que desde jovem, Deus havia prometido que levaria ela no Japão, na Austrália e outros países para pregar, mas ela desviou e ficou 18 anos afastada. E quando voltou, demorou 12 anos para se afirmar. Servia a Deus estando fraca na fé. Quando ela veio se despertar para fazer a obra, já tinha 71 anos. E Deus disse que não a levaria mais para pregar em outros países, porque não aguentaria o ritmo da viagem. E disse para ela fazer a obra dentro da sua cidade. Deus revogou a promessa dela pregar fora, para ela pregar em sua cidade. Segundo a Reis 1, verso 1 ao 4. Depois da morte do rei Acabe de Israel, o país de Moabe se revoltou contra Israel. O rei Acasias, que ficou no lugar de Acabe, caiu do terraço do alto do seu palácio em Samaria e ficou muito ferido. Então mandou que alguns mensageiros fossem consultar Baal-zebub, o deus da cidade filisteia de Ecrom, a fim de saber se ia sarar. Mas um anjo do Senhor mandou que Elias, o profeta de Tisbé, fosse encontrar-se com os mensageiros do rei Acasias e lhes perguntasse assim: por que vocês estão indo consultar Baal-zebub, o deus de Ecrom? Por acaso pensam que não há Deus em Israel? Digam ao rei que o Senhor Deus diz: você não vai sarar dos seus ferimentos, você vai morrer. O rei Acasias poderia viver mais se chorasse a Deus, mas ele mandou o seu mensageiro consultar a outro Deus. Ele morreu por causa disso. Não quis buscar aquele que poderia aumentar os seus anos de vida na terra, e ainda oferecer a vida eterna. Ele escolheu a sua morte, ao procurar um Deus morto que não pode lhe oferecer a vida. Baal é um Deus morto, e se ele não tem vida para ele próprio por ser uma imagem, não poderia dar a vida para ninguém. A promessa de vida para Acasias foi revogada, e a lei da morte veio para ele. Uma lei foi revogada para outra lei ser implantada. Isso é o mundo espiritual. Ester 7 verso 9 e 10. Arbona, um dos eunucos do palácio, lembrou: Majestade, Ramã acabou de mandar erguer uma forca de 25 metros para enforcar Mardoqueu, o homem que salvou a vossa vida. Essa forca ainda lá está junto à casa dele. Enforquem-no lá, ordenou o soberano. Assim fizeram, e a ira do rei apaziguou-se. Isso é um exemplo que acontece no mundo espiritual. A lei de morte é revogada contra o justo, mas o ímpio que armou a cilada para matar o homem de Deus, é morto pela própria cilada. Eu já vi um homem querer matar um homem de Deus, queria traí-lo para a floresta e não conseguiu realizar os seus intentos. E outro homem amigo dele o chamou para a floresta e ali o assassinou. Provérbios 26 verso 27. Quem cava uma armadilha, nela acabará caindo. Quem rola uma pedra sobre os outros, será atropelado pelo retorno da mesma pedra que havia empurrado. Salmos 7 verso 15 e 16. Quem cava um buraco como armadilha, cai em fossa profunda que ele mesmo fez. Salmos 9 verso 15. Os povos caíram na cova que com astúcia abriram, no laço que ocultaram, seus pés se prenderam. E o pecado no mundo espiritual traz promessas de morte e destruição, e abrevia os anos de vida dos rebeldes, revogando as leis espirituais que cooperavam para viverem muitos anos. Os jovens da década de 50 e 60, mesmo sendo ímpios e não terem se convertidos, hoje são idosos por não se afundarem em seus pecados. Nesse tempo, o pecado não estava terrível igual nos dias de hoje, não tinha redes sociais, e a tecnologia era precária, como a televisão preto e branco que os pobres não tinham acesso, somente os ricos. Os filhos não saíam de casa para as festas, obedeciam às ordens dos pais. Diferente de hoje que não obedecem e saem, fazem coisas às escondidas, e as festas que eles vão, é pior do que as festas das décadas antigas. Os bailes de hoje,
são pura sodomia e extravagância nas drogas e bebidas, sexo dentro dos bailes. A contaminação está pior. Quanto mais se afundam no pecado, mais o tempo de vida é abreviado. Antigamente os jovens não eram tão extravagantes ao pecado igual essa geração, por isso que os jovens da geração antiga estão vivos e idosos, e os jovens dessa geração morrem por overdose, AIDS e outros tipos de doenças. Falarei das bruxas e seus poderes do ocultismo. As bruxas na década de 60, consagraram um terreno para os espíritos malignos. Elas se reuniam para fazerem rituais naquele terreno, com as gramas rasteiras e cercadas de florestas, e por causa do ritual que era feito ali, a terra ficou fértil, e tudo o que se plantava nascia, mas o terreno que estava abandonado, tinha um dono que morava em outro estado e tinha vendido a terra para um empresário que construiu a fábrica. As bruxas tiveram que procurar outro local para fazerem os seus rituais. Quando a fábrica de brinquedos foi inaugurada, os trabalhadores começaram a trabalhar, e acidentes aconteciam de forma inexplicável. Mortes dentro da fábrica começaram a acontecer, e à noite os trabalhadores começaram a ouvir barulhos de pisadas, vozes, objetos caindo no chão e aparições de fantasmas. O dono da fábrica procurou uma das bruxas da escola querendo uma solução, porque a produção da empresa estava sendo afetada. Ele ofereceu muito dinheiro para essa bruxa quebrar a assombração da fábrica, mas o demônio rejeitou a oferta para quebrar o pacto e disse para o dono se retirar, porque o local era consagrado. O dono da fábrica ficou frustrado por não conseguir comprar a quebra da maldição e não deixou o terreno. Ele não obedeceu em se retirar daquela terra que os espíritos diziam que lhe pertencia, e por ele se recusar a deixar o terreno que comprou, os demônios se sentiram desafiados, e a sua fábrica pegou fogo e destruiu todas as máquinas e a matéria-prima. Na época, todos pensaram que foi um curto-circuito de energia, mas não está no relatório que foram os espíritos malignos. Essa fábrica ficou abandonada, e se tornou morada dos demônios que assombram as pessoas que se aproximam dela. Essa é uma forma de intimidar as pessoas para que ninguém se aproxime para morar, principalmente os moradores de rua que não têm para onde ir. Falarei das poderosas bruxas do ar, e sobre os espíritos malignos. Na minha caminhada no mundo das trevas, conheci as bruxas de outras escolas mais habilidosas e com muito mais dons. Conheci uma bruxa que controlava o ar. Essas bruxas que se especializam em controlar o ar, são as mais terríveis dentro da classe que envolve os 4 elementos que é o fogo, o ar, a terra e a água. O filme Avatar mostra as feitiçarias envolvendo os 4 elementos. O principal personagem do filme, chamado Avatar, controla o seu primeiro elemento, que é o ar, provando que os bruxos mais poderosos são do ar. As bruxas do ar recebem o dom para serem as instrutoras e ensinarem nas escolas. A bruxa do ar recebe um dom de adivinhação e descobre mentiras, aqueles segredos escondidos de traição. Ninguém consegue enganá-las escondendo seus segredos, porque elas sabem de tudo através da revelação das trevas. As bruxas do ar têm ligação com as potestades dos ares. Teve um rapaz que estava morrendo, e quando ele perdeu a respiração, uma bruxa do ar fez uma pequena corrente de vento na palma da sua mão, e colocou sobre o nariz do rapaz e ele viveu. O rapaz estava quase morto e não respirava, mas com uma pequena corrente de ar sobre o seu nariz, ele acordou. O ar é como o oxigênio. Quem já viu os médicos salvarem vidas, colocando balões de oxigênio no nariz do doente, sabe o que a bruxa do ar fez? Aqueles balões de oxigênio são como o ar que respiramos. Como elas controlam o ar, essas bruxas podem tirar o ar da respiração de uma pessoa. Elas podem, através da magia, não deixar o ar entrar nas narinas das pessoas. E sem o oxigênio, a pessoa fica sufocada e morre. Uma mulher que discutiu com uma dessas bruxas, um dia depois morreu com falta de ar, deu parada respiratória. A moça foi asfixiada. As bruxas do ar recebem muitos conhecimentos espirituais das trevas, e controlam os espíritos dos 4 pontos cardeais do planeta, ou os demônios dos 4 ventos que vêm do norte, sul, leste e oeste. Os espíritos são constituídos de ventos. Essa foi minha experiência que tive na bruxaria. A presença deles apagam as velas e até fogueira,
porque são como ventos. Os ventos podem lançar um objeto longe, e ninguém consegue enxergar essa corrente de ar. Os espíritos são as mesmas coisas de um vento. Eles são invisíveis, e podem lançar objetos para longe. Percebam o fenômeno Poltergeist, porque eles conseguem tocar em objetos mesmo sendo invisíveis, porque são como uma corrente de ar, que impulsiona qualquer objeto para longe. Se eles fossem invisíveis como apenas um vácuo sem ar, não existiriam, e seriam como um espaço inexistente no meio do nada. Se eles existem, é porque foram criados de alguma coisa, e as bruxas do vento conseguem manipular o ar atmosférico criando tempestades de areia, furacões, e podem fazer uma casa se destruir inteira com um vento forte criado. Pode fazer qualquer objeto voar e pessoas também. Elas podem voar, e manipular todos os pássaros controlando seus voos. Também derrubam helicópteros e aviões. É claro que dentro dessa classificação de bruxas do ar, existem níveis espirituais para se evoluírem dentro dessa área. Não são todas as bruxas que conseguem controlar um avião e navio de grande porte. As mais fracas conseguem controlar objetos pequenos os fazendo voar. Mas as bruxas mestras do ar, que já atingiram um alto nível, podem causar ondas gigantes do mar através do vento. Como os espíritos são feitos de ventos, essas bruxas conseguem manipular e controlar eles. Tem casos em que as bruxas prendem o espírito maligno dentro de uma garrafa, e quando visitam uma casa, soltam aquele vento da garrafa para trabalhar dentro do lar. É só destampar a garrafa que o demônio sai, porque quem domina o vento pode pegar o espírito como se fosse um brinquedo e carregar para qualquer lugar. A lenda do mágico da lâmpada Aladim: o mágico que sai da lâmpada é um demônio, e a pessoa que carrega a lâmpada é a bruxa que manipula o vento. Aladim fala para a pessoa que está segurando a lâmpada: pede 3 desejos, e a pessoa pede, e o mágico realiza. Isso é subliminar. A bruxa que carrega a lâmpada pede ao demônio que está preso para realizar os seus planos malignos. Tem casos em que as bruxas levam esses espíritos presos em uma garrafa ou objeto parecido para as igrejas e soltam os demônios como um vento impetuoso. Causam aquele Pentecoste. As bruxas do ar recebem muita inteligência sobre o mundo espiritual do lado das trevas. Falarei das terríveis bruxas que controlam a água. Eu também conheci bruxas que controlavam a água, assim como a água muda de forma e se transforma em gelo, ar e líquido, que são os 3 estados da água: líquido, sólido e gasoso. Essas bruxas da água têm facilidade de assumirem formas de animais como porco, cobra, cavalo, jacaré e outros. Também assumem as formas das pessoas. Não importa se é morta ou viva, essas bruxas recebem o dom de controlar as emoções das pessoas. Assim como a água do mar pode estar em fúria ou tranquila, essas bruxas podem fazer uma pessoa tranquila ficar furiosa, ao ponto de assassinar uma pessoa. A vida sentimental é igual à água, que pode estar furiosa ou calma por envolver as emoções. E as bruxas da água conseguem controlar as vidas sentimentais, como unir casais e destruir eles também. Se as bruxas quiserem, conseguem fazer qualquer homem se apaixonar por elas lançando feitiços nos corações. Elas podem manipular as mentes das pessoas, e fazer elas obedecerem às suas ideias. As bruxas da água conseguem entrar dentro do subconsciente da pessoa, e colocar pensamentos malignos. Um crente sonhou tendo relações sexuais com uma mulher, porque uma bruxa conseguiu ver uma abertura de legalidade espiritual em sua mente. Uma irmã foi atacada por uma bruxa na mente, e sonhou que ela estava no inferno. Essas bruxas podem entrar dentro do subconsciente, entrar no sentido de conseguir fazer a magia entrar no cérebro, e fazer qualquer pessoa sonhar com ela tendo relações sexuais. A bruxa mestra lançou uma magia na minha mente, e entrou no meu subconsciente para conversar comigo, passando orientação espiritual de como agir. Quando eu fui ao país chamado Canadá, na década de 90, no ano de 1991, eu estava dormindo, quando recebi essa orientação através da telepatia da bruxa mestra. Essas bruxas podem fazer uma pessoa ter vários pesadelos todas as noites. Um jovem que desafiou uma bruxa da água,
começou a ter pesadelos todas as noites, sonhando com o mesmo sonho, que ele era perseguido por vários homens, e em cada sonho ele morria com uma morte diferente, mas o homem que o matava em todos os sonhos era o mesmo. Esse jovem foi internado no manicômio como louco. Ele ficou perturbado com o mesmo sonho. Irmãos que sofrem ataques em suas mentes e estão sonhando com coisas ruins, os dardos entraram em suas mentes, por isso estão sonhando com essas coisas. Os dardos malignos entraram, e é necessário fazer orações para Deus limpar as suas mentes, e depois que limparem a mente, façam orações para Deus revestir as suas cabeças com o capacete da salvação. O nome já diz, capacete da salvação, é o capacete que salva. Quem não tem esse capacete pode perder a salvação. A mente está desprotegida, e os demônios estão tendo acessos e controlam, definindo o que irão sonhar. Essas bruxas, através do controle mental, podem fazer uma pessoa se matar, ou fazer um homem matar o outro. Um médico cirurgião matou uma mulher, por ter tido sua mente controlada por uma bruxa que queria acabar com essa mulher que era sua rival. O médico errou na cirurgia, e causou a morte dessa mulher. Essas bruxas controlam os espíritos das águas, que além de causarem acidentes marinhos com os navios, matam as pessoas afogadas através dessas mulheres do mal. Esses mesmos espíritos saem das massas de água para destruírem o povo na terra. Elas não conseguem entrar na mente do verdadeiro crente por ser revestido do capacete de Deus. Falarei das maléficas bruxas do fogo. Eu conheci as bruxas do fogo que, além de manipularem esse elemento, podem fazer coisas absurdas no mundo espiritual. Um caçador do Mato Grosso que morava isolado dentro de uma pequena região da floresta longe da cidade, resolveu querer matar uma bruxa que fazia rituais ali perto. Esse homem ficou incomodado com a presença dessa bruxa, e com sua arma queria matá-la. Um espírito maligno alertou sobre a intenção desse homem em querer matá-la. Esse caçador morava em uma casa de madeira, e essa bruxa do fogo, através da magia, incendiou a casa de madeira com o caçador dentro. Essas bruxas do fogo gostam de ficar na floresta e testar suas magias nas árvores. Só que o fogo mágico da magia não queima as árvores, mas quando vai em direção das pessoas que desafiam as bruxas, o fogo queima e mata. As bruxas têm autoridade no mundo espiritual. As bruxas que controlam o fogo trabalham na área de cura. Qualquer enfermidade que uma pessoa tem, essas bruxas podem curar através do fogo. O que o fogo faz com os materiais plásticos? Você consegue fechar o buraco de uma vasilha de plástico através do fogo, esquentando aquela parte que deseja fechar. O fogo derrete os metais. Se tem um buraco no ferro, através do fogo dá para derreter e soldar o ferro, e unem eles para formar uma ligação metálica formando um só metal. As bruxas do fogo conseguem fechar uma ferida dentro da pessoa, e também fechar as feridas externas da perna, barriga, peito, costas e cabeça. Eu já vi uma bruxa do fogo fechar um ferimento de faca de um homem que perdia muito sangue. Ele iria morrer de hemorragia, mas foi curado. As bruxas do fogo curaram tumores, câncer, cirrose, pneumonia, problemas no coração, levantam paralíticos, curam cegos, mudos e surdos. As bruxas do fogo, ao tocarem uma pessoa, transmitem um calor sobrenatural, fazendo pensar que é a unção da parte de Deus, mas tudo o que elas passam é energia para a matéria, eletrizando os íons do corpo das pessoas, carregando os elétrons de sangue. As bruxas do fogo, por causa desses dons, são procuradas pelos pastores que não querem pagar o preço para receberem os dons. Eles querem os dons muito fácil e vão procurar essas mulheres, e elas transferem os seus dons para eles. E os mesmos demônios que trabalham para as bruxas irão trabalhar para esses pastores. No mundo das trevas, esses líderes de igrejas são conhecidos como feiticeiros por usarem poderes demoníacos. Quando as bruxas passam os seus dons para esses pastores, juntos ficam ligados no mundo espiritual porque a herança foi passada. As bruxas do fogo trabalham na área do sexo, fazendo casais se divorciarem por causa de coisas banais. Essas bruxas fazem um casal se esfriar no amor, fazendo um homem ficar impotente e ainda faz crescer um tumor na genitália. E na mulher elas fazem crescer um câncer nos ovários, faz nascer mioma no lugar do bebê.
e faz um tumor crescer na barriga causando uma falsa gravidez. Essas bruxas fazem as mulheres não sentirem mais desejos pelos seus maridos causando nojo e repúdio. Essas bruxas manipulam os hormônios, e fazem seios e quadris crescerem nos meninos, deixando-os afeminados e sem crescer pelos e com a voz fina. E a moça começa a ter muitos pelos e a falar grosso. Os seios e quadris não crescem e tem um comportamento de um homem. Já no rapaz, irá nascer seios e quadris, a voz afina, grande sensibilidade e comportamento de menina. É só aumentar a testosterona na mulher e a progesterona no homem, e assim mudar a estrutura genética invertendo os sexos. Todos os homens têm 1% de progesterona para dar sensibilidade e chorar, e 99% de testosterona. Na magia, dá para fazer a progesterona crescer de 1% a 50%, e quando faz isso, as características femininas aparecem, e o desejo por homens. Como a mulher que recebeu esse feitiço não faz academia, então o seu corpo é de um homem normal. As mulheres têm 99% do hormônio progesterona, e 1% de testosterona para dar força e se defender quando a sua vida é ameaçada. Quando a mulher malha, os músculos que aparecem é a ativação desse 1% de testosterona, e quando começa a tomar esse hormônio masculino, os músculos crescem porque a testosterona foi aumentada, e o corpo da mulher fica igual de homem na academia. Na magia, sem a mulher fazer isso, dá para masculinizar o corpo feminino, fazendo o seu 1% de testosterona aumentar para 50%. O homem tem mais força que a mulher por ter mais testosterona. Deus criou a mulher com mais progesterona para ser defendida pelo homem. Os lobisomens têm muito pelos, porque a sua testosterona aumenta no máximo, e passa dos 99% e atinge 150, 200, 250%, que não é normal passar dos 100% que é o natural. Passou dos 100%, já não é mais humano. A natureza é até 100% de testosterona. Passou disso, já não é natural, é sobrenatural. Já não é a criatura perfeita de Deus, e sim uma aberração, e com isso vem grande força e agilidade. Se as bruxas do fogo conseguem manipular os hormônios dos pelos, elas conseguem transformar uma pessoa no lobisomem. Nem todos os que mudam de sexo é por opção. Tem pessoas que escolhem serem homossexuais, por causa da influência de uma novela, filmes ou amigos da sociedade. Em outros casos, isso é uma maldição lançada na pessoa que precisa ser quebrada para as coisas voltarem ao normal. Nem tudo é culpa da pessoa. Falarei das astutas bruxas do elemento terra. As bruxas da terra que controlam o elemento barro e areia. Elas trabalham em diversas áreas do mundo. Elas trabalham com a riqueza e a prosperidade. Por quê? Da onde vêm as riquezas se não da terra? O elemento terra está ligado com as riquezas. É da terra que extrai o ouro e todos os tipos de pedras preciosas. É o número de terras que mede as riquezas de um homem, que pode construir casas para vender e alugar. O carro que você compra foi feito de metais que são retirados da terra. O apartamento onde mora foi feito de bloco, cimentos, areia e ferros que são os elementos tirados da terra. O seu celular, as panelas e todas as coisas que estão dentro da sua casa, um dia já fizeram parte da terra. O dinheiro que está em sua mão é feito de árvore, que um dia foi uma semente enterrada na terra. Os alimentos que você come, arroz, feijão, frutas e legumes vieram da terra. A terra produz grandes safras de produções agrícolas que vão para os comércios e indústrias. Um homem de posse de terras pode transformar os seus terrenos em grandes plantações de frutas ou legumes, e construir grandes fazendas. Todas essas coisas lhe proporcionam dinheiro. É da terra que vem a riqueza e o sustento. Por isso que a feitiçaria chama de terra-mãe, por suprir a população mundial. Se uma pessoa quer se tornar uma celebridade, é só procurar uma bruxa da terra. No mundo das estrelas, as bruxas da terra têm sido responsáveis pelo sucesso de atores, cantores, apresentadores de televisão e empresários de sucesso. As bruxas têm feito jornalistas ficarem conhecidos, médicos ficarem famosos e cientistas terem conceito no mundo, e feitos pessoais a serem referência de conquistas no mundo. As bruxas fazem um político ser conhecido mundialmente e atraírem pessoas.
Um vereador pode alcançar os cargos mais altos da política, até chegar na presidência através de uma bruxa dessa. Essas bruxas da terra fazem os pactos de riquezas, e são mediadoras entre os homens e os espíritos da terra. A terra na bruxaria simboliza a riqueza, e as feiticeiras que se formam para controlar o elemento terra e sabem trabalhar na área, ganham milhões de dinheiro nesses pactos com os empresários. Elas são mediadoras para conquistar fama, sucesso, estrelismo e fortunas. Um crente procurou uma bruxa da terra e fez um pacto de riqueza. As coisas começaram a dar certo, e conseguiu entrar no canal de televisão dos Estados Unidos para fazer programas evangélicos. Esse crente era pobre e nem era conhecido, e hoje é uma celebridade gospel dos Estados Unidos, um pastor norte-americano muito rico, e sua igreja já era cheia de membros. Ele pregava prosperidade e cura, mas o problema é que ele não tinha nenhum dom, só tinha conhecimento para ensinar o povo dentro da sua linha de crenças. Esse pastor procurou a bruxa da terra não para pedir riquezas, porque ele já tinha demais. Esse pastor pediu o mesmo dom da bruxa do poder, para controlar o elemento terra para abençoar. A bruxa cobrou o preço muito mais alto que o pacto das riquezas, porque os dons no mundo espiritual não têm preço, por serem dádivas eternas, diferente de ter casa, carros e dinheiro que são corroídos pelas traças, ferrugens e os mofos. Isso serve de lição para os crentes, que vão para a igreja atrás de riquezas, emprego bons, grandes empresas, apartamentos, casas e carros. Para as bruxas, o mais importante é os dons das trevas, a magia e o poder para controlar os espíritos das trevas. Os crentes deveriam ir à igreja buscarem os dons, e não riquezas. Deveriam buscar o espiritual, e não o material. Buscam as coisas materiais do mundo, e não o dono desse mundo que o criou. Buscam as riquezas, e não o homem mais rico do mundo, que mora em um lugar feito de ouro puro assentado no trono de glória. Não é mais tempo de buscar as coisas da terra. Jesus está voltando, e os materialistas ficarão com os seus bens, que serão tomados pelo anticristo se não o servirem. Quem busca as coisas da terra, ficará na terra, e quem busca as coisas do céu, subirá para o céu. Voltando a falar do pastor que pediu o dom de controlar o elemento terra, a bruxa cobrou 50% da fortuna desse pastor, que foi um valor de 45 milhões, e o pastor, para conseguir esses 45 milhões, pegou 15 milhões de sua fortuna, e todos os dízimos e ofertas do povo da sua igreja, e entregou para a bruxa. Ali estava todos os dízimos suados que as pessoas deram de coração, acreditando que ele era um homem de Deus. Muitos deram aquela única oferta, que deixaram de comprar os alimentos para os filhos e deram para ajudarem na obra de Deus, provando que o seu amor por Jesus era maior que tudo. Esses que estão sendo enganados por não conhecerem o Evangelho, terão oportunidades para se salvarem, porque Deus sondou os seus corações, e viu o seu amor por ele e a sua obra, e a bruxa pegou todo aquele dinheiro com as suas mãos malignas, 45 milhões, e ungiu esse pastor com ervas de bruxaria, e pegou nas mãos dele, e disse que onde ele colocasse as mãos prosperaria, e tudo o que falasse seria bênção. A transferência de unção foi passada para o pastor, que se tornou um bruxo do elemento terra, e quando ele voltou para sua casa, já era outro homem com um dom que ele comprou com o dinheiro. Ele se tornou um homem maligno revestido dos poderes das trevas, que pode controlar os demônios da terra que dão riquezas e prosperidades. A igreja desse homem dobrou. Ele profetizou empregos bons, riquezas, salários altos, o crescer de cargos nas empresas, e tudo isso acontecia em sua igreja. Esse pastor que recebeu o dom da prosperidade, quando ele abria a sua boca para profetizar bênçãos, as coisas começaram a se cumprir. Aquele que estava desempregado conseguia emprego, aquele que tinha um pequeno cargo na empresa se tornava chefe, aquele que trabalhava na empresa pequena, era contratado para trabalhar em uma multinacional. Quem tinha sonho de ser um empresário, ele profetizava e acontecia, e tudo isso admiravam os membros que lhe chamavam de profeta. Várias pessoas saíram da miséria pelas suas profecias. Toda essa autoridade que ele conseguiu sobre o mundo material, atraiu admiração. Todas as pessoas acreditavam que ele era homem de Deus.
tudo o que falava acontecia. Jesus multiplicou pães e peixes, e matou a fome da multidão, para que acreditassem que ele tinha autoridade de Deus, e crescem de que ele era o Messias. E esse pastor, todos acreditavam nele porque fazia as pessoas prosperarem, e multiplicava os bens das pessoas profetizando. Ele usou o método da multiplicação dos pães e peixes de outra forma, fazendo o dinheiro multiplicar. Isso foi na década de 60, e as bruxas falavam desse grande bruxo. De tanto elas falarem, eu fui visitar ele em uma reunião. Ele já estava idoso. Ainda tem crente que fala, se a profecia se cumprir é Deus. Cuidado com essa afirmação, porque o diabo cumpre essas promessas. Ele também abre a porta de emprego, prepara casamento, dá dons e abre as portas ministeriais. Nem todas as profecias que se cumprem de prosperidade, empregos e bênçãos provêm de Deus. Tem que saber de que fonte está vindo essas profecias, se o profeta é de Deus ou não. Já vi um falso profeta profetizar uma porta de emprego grande para um rapaz temente a Deus que fazia a obra. Esse emprego tirou o rapaz da obra, e muitas mulheres bonitas que trabalhavam na empresa seduziram o rapaz que não resistiu, e caiu na fornicação com várias mulheres por ter um grande salário. O rapaz ganhava R$6.000 por mês fora os benefícios. Ele vivia desempregado em um deserto financeiro, e fazia a obra de Deus. Eu falo para vocês pensarem, essa porta aberta foi uma bênção ou maldição para a vida dele. A respeito dos pastores que buscam os dons das trevas ao invés dos de Deus, é tão difícil para esses homens deixarem os seus pecados para receberem autoridade no mundo espiritual da parte de Deus, e preferem comprar os dons do diabo, porque Deus não dá dons de um dia para o outro. Tem que orar muito e conquistar com o passar dos anos, mas tem aqueles que não têm paciência de plantar para colher, e querem tudo rápido, com o desejo de ver a sua igreja encher de pessoas. Eles querem atrair multidões com os dons para prenderem as pessoas em seus pastos, e assim viverem do dinheiro dos membros, não os tratando como filhos, mas como clientes. Falarei das falsas profecias que se cumprem. Tem crentes que receberam promessas de serem pastores e missionários para a obra de Deus, mas existe o tempo dele para cumprir essas promessas. Mas os demônios antecipam essas promessas abrindo portas falsas. Eu já vi um irmão que estava se preparando para viajar em um lugar. Deus disse para ele esperar a ordem de enviá-lo, e um demônio usou a boca de um profeta e disse: Deus lhe mandou ir para esse lugar. Ele foi pregar nesse lugar, e pagou um preço quase morrendo porque não estava preparado. Um pastor que Deus falou que iria lhe dar um ministério, ele recebeu uma profecia de um profeta usado pelo diabo. O profeta disse que Deus naquela hora estava lhe entregando o mistério e que podia abrir. Olha a estratégia do diabo. A profecia se cumpriu no dia seguinte. Ele ganhou um terreno para construir a igreja, muitas cadeiras e uma caixa de som com um microfone. O que o inimigo não faz para o homem passar adiante de Deus e o desobedecer. A igreja desse pastor foi um fracasso, porque não era o tempo de Deus. A árvore não dá frutos antes do tempo de sua estação. Eu mesma entreguei uma profecia de casamento na igreja para uma moça. 2 meses depois apareceu um jovem de outra igreja pedindo essa moça em namoro. A moça disse para mim: a sua profecia se cumpriu rápido, irmã. Eu poderia ficar feliz por uma profecia se cumprir rápido, e desejar a felicidade para uma moça que esperou em Deus. Mas não foi isso o que aconteceu, e senti grande tristeza. Era o Espírito Santo triste em mim, e Deus na mesma hora me revelou assim: esse rapaz é um laço armado de Satanás para afastar a minha serva do meu caminho. E ali eu disse para a moça que a revelação não se cumpriu, e o rapaz que apareceu não era a pessoa certa. Tive que avisar, para ela não dizer que a minha profecia era falsa, e que o rapaz não era a pessoa certa. Os demônios queriam me enganar, fazer eu pensar que a profecia tinha se cumprido, assim como fez com a moça enganando-a. Se eu tivesse dito para a moça seguir em frente no relacionamento, ela iria me chamar de falsa profeta por profetizar casamento, e vinha destruição sentimental. A igreja que viu a profecia iria me acusar de falsa profeta dizendo: profetizou o casamento, e a vida da moça foi destruída.
Eu, sabendo que era uma armadilha de Satanás para destruir a vida sentimental dela, e me fazer passar por mentirosa, falei para ela fugir desse rapaz, e ela fez isso. Deus deu um grande livramento para a sua vida sentimental. A jovem casou, a minha profecia se cumpriu, e hoje ela tem um homem de Deus que nunca brigou com ela e faz a obra. Falarei da minha experiência ao visitar os setores do Império de Satanás. O demônio me levou para conhecer o Império de Satanás na Terra no ano de 1991, quando o socialismo e o capitalismo dividiam o planeta em dois blocos ideológicos, e fui levada até a sede da ONU. Essas experiências que tive no ano de 1991, visitando os interiores desses animais, foram 12 horas conhecendo as estruturas e poderes dessas instituições, que controlam os ramos e lucram com eles. Quando visitei o Império de Satanás, ali eu já não tinha mais dúvidas de que o mundo estava sob os seus domínios. 1 João 5 verso 19, sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O pecado deu força para Satanás para controlar o mundo, e levar os cativos que estão presos no seu reino. 2 Coríntios 4 verso 4, e Satanás, que é o Deus deste mundo, foi quem os cegou, quem os tornou incapazes de verem a luz gloriosa das boas novas, e de compreender a maravilhosa mensagem da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O versículo fala que Satanás se tornou Deus nesse mundo, não por tê-lo criado, mas pela cegueira da humanidade que fez ele ser o seu Deus, por aceitarem a desfrutar das coisas do império desse mundo. Vou revelar a experiência que eu tive no mundo espiritual quando era uma bruxa. Eu conheci alguns corpos espirituais. Um demônio me levou neles. O que são esses corpos espirituais que eu vi no mundo espiritual? São todas as instituições que exercem influência no mundo. Não são qualquer instituição, são as grandes instituições que controlam os seus setores mundiais. No mundo, são poderosas instituições governadas pelos homens poderosos, mas no mundo espiritual essas instituições são pequenos reinos. Cada pequeno reino desse, controla uma fatia do mundo. Satanás entregou cada parte do seu reino para os poderosos envolvidos com o ocultismo governar, em troca de trabalharem para o mundo das trevas. Esses homens recebem poderes de controlar uma parte do mundo. Essas grandes instituições que controlam uma parte do mundo são reinos no mundo espiritual, e que é simbolizado pelos animais que são corpos espirituais. O que são corpos espirituais? É tudo que tem cabeça, tronco e membros. Os corpos são reinos espirituais, independentemente de serem corpos de animais ou de pessoas. No mundo espiritual, a humanidade está dentro de um desses corpos. Não existe ninguém fora desses sistemas que controlam a humanidade. Um demônio apareceu a mim, e disse que iria revelar todos os impérios satânicos no mundo. Ele disse que todos os que adoram o Mestre, ele entrega uma parte do reino. Mateus 4, 8 a 9. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Eu fiquei invisível com a magia de encantamento, porque esse demônio me convidou para visitar as instituições mais poderosas do mundo. Ele me levou para dentro da sede da Instituição Internacional de Telecomunicações. A instituição de telecomunicação, quando eu me aproximei antes de entrar, espiritualmente falando, a forma dessa instituição era como uma formiga de asas gigantesca, e entramos pela boca da formiga, e de repente eu estava na cidade de Genebra, na Suíça, onde está a formiga de asas, a cabeça daquela formiga. Quando entrei, vi que dentro do cérebro, que é a mente, estava a poltrona de controle, e o demônio disse a mim: o líder que senta aqui é o Lin Zhao, o secretário dessa instituição, um comunista líder e responsável pela tecnologia mundial, meios de comunicações, meios televisivos, redes sociais e internet. O demônio disse: essa instituição está revolucionando a robótica, o marcador facial, que hoje sabemos que é o reconhecimento facial. O demônio me mostrou uma câmera, e me disse que era um monitoramento mundial, e me mostrou 2 olhos eletrônicos parecido com o robô do Big Brother. O significado desse robô do Big Brother são os olhos do anticristo vigiando o mundo inteiro. Teoria tirada do olho de Horus, o olho da pirâmide do Egito.
A casa do Big Brother e a fazenda são vigiadas por essas câmeras. Isso é subliminar. Essas casas significam o mundo inteiro, e as câmeras são os olhos do anticristo. Nada consegue fugir dos seus olhos eletrônicos, que estão pelos 4 cantos do mundo. O demônio mandou eu tocar o meu polegar no aparelho. Hoje sei que é a biometria. Eu vi chips de celulares e outros chips eletrônicos que ainda não estavam na Terra. Eu vi ciborgues que são homens híbridos, parte humana e parte robô. Homens que perderam partes do corpo na guerra, e tiveram as partes substituídas pelos metais. Eu vi robôs sintéticos com esqueletos de ferro lá dentro do corpo da formiga gigante onde eu estava. Logo pensei no filme Exterminador do Futuro. E esses robôs vão ser usados em guerras por não se cansarem e não morrerem. E fiquei com pavor desses robôs dominarem a Terra e eliminarem a raça humana. Na verdade, os robôs já estão dominando carros, metrôs, computadores, tablets, celulares, drones, robôs em formas de animais. Os robôs vão dominar o mercado de trabalho. A criatura feita pelas mãos de Deus, sendo substituídas pelas criaturas feitas pelas mãos dos homens. Isso é a 4ª revolução industrial, que será a substituição dos humanos pelos robôs, que irá gerar o desemprego e a fome. Isso irá contribuir para a profecia do Cavaleiro Preto, que é o da fome. Todas essas coisas eu vi na instituição, e uma teia de aranha na forma de fios digitais. Eu vi a televisão preta e branca, que era uma caixa, e vi a sua evolução para a tela fina, a Smart TV. Na época, pensei que era uma tela de vidro revestida de plástico preto. O demônio disse que eram as redes de telecomunicação, que na época eu não entendia, mas agora que já estão na Terra consigo decifrar, que eram as redes sociais como Facebook, WhatsApp, Tinder e outros aplicativos de relacionamento. Essa instituição foi chamada de Reino Tecnológico, representado por uma formiga de asas. As antenas dessa formiga pareciam torres de transmissões que emitem sinais para toda a Terra, e o voo dessa formiga significava a velocidade que a tecnologia avançou e dominou a Terra, a velocidade que as informações por meio da televisão e internet são passadas. A mente dessa formiga recebia informações do inferno de evoluir a tecnologia e inventar mais tecnologia. A poltrona do homem estava vazia. Ele era quem estava na liderança dessas invenções. O demônio me tirou de dentro da formiga, e me levou perto de um tubarão gigante nos ares que devorava todos os peixes. Devorar os peixes significava tirar o dinheiro da humanidade até o último centavo. Entramos pela boca do tubarão, e caminhamos até o cérebro de controle, e ali dentro da cabeça do tubarão, estava a poltrona do líder. Essa instituição controla as grandes empresas do mundo, e estava sendo representada por um tubarão espiritualmente. O tubarão é um animal feroz nas águas marinhas, que para manter o seu poder, tem que devorar os outros animais marinhos. Uma empresa para se tornar poderosa, tem que devorar os clientes das empresas rivais, e engolir todas as empresas pequenas. A função da instituição era fazer empobrecer os pequenos comerciantes. O demônio disse: Esse é o império da economia, da onde se controla todo o dinheiro. Essa instituição se chama Organização Mundial do Comércio, o império financeiro de Satanás. Ali eu vi nomes de bancos, vi moedas e dinheiros de vários países, máquinas que produzem vários tipos de cédulas financeiras, e saímos de dentro do corpo do tubarão. Essa instituição tirava o dinheiro de alguns países, fazendo o dinheiro parar de circular, e acabava com as riquezas e economias de alguns países, e sem dinheiro ninguém comprava, e vinha a fome. Me lembrei do Cavaleiro Preto do Apocalipse. O demônio me levou para perto de um gafanhoto gigante, que abriu a sua boca e entramos para dentro dele, e na mente do gafanhoto tinha uma cadeira de um líder que controlava aquele corpo do gafanhoto. O demônio disse: Esse reino é o da comida e bebidas que controla toda a agricultura, incluindo a terra e a água. Vi uma água de esgoto sendo tratada. A água era cheia de químicas que faz o mal, e os alimentos feitos em pó, muitos enlatados e conservantes. Não vi nada de natural, só coisas feitas pelas mãos dos homens e não feitas pelas mãos de Deus. As frutas, legumes e ervas feitas pelas mãos de Deus estavam todas adulteradas. Essas coisas causam doenças graves,
Todas as coisas era para matar mesmo a população pela boca.